bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. E hoje nós vamos falar sobre Juntos Salvamos Vidas no Trânsito. E para isso estou aqui com o Sargento Antônio Biller, que é da ONG Nilva Cabral, e com o Álvaro Luiz Dal Ponte, que é do CFC aqui de Nova Prata. Vamos entender todos esses princípios sobre a questão que inclusive passou o Maio Amarelo, mas que a gente precisa lembrar que todo cuidado no trânsito, ele é todo dia, ele é diário. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso papo, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. Lembrando que de segunda, terça, quinta e sexta é 10h30 da manhã e nas quartas-feiras às 21h da noite. Ao Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um lugar que conta histórias. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando da super promoção do RP de 10 anos, que a cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui nos programas Algo a Mais, visto Regla. E agora, então, o meu bom dia vai para o pessoal que está comigo, ao Sargento, ao seu Álvaro, sejam muito bem-vindos. E hoje, para a gente poder conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês, para a gente entender um pouquinho mais o trabalho que cada um faz, gostaria de deixar aqui o espaço. Então, Álvaro, seja muito bem-vindo. Bom dia, Laura. Bom dia, meu amigo Biller. É um prazer imenso poder estar aqui e poder passar um pouco da experiência que eu já vivo, há 25 anos, né, como educador. Eu coordeno, logicamente, o CFC aqui em Nova Prata. Então, a gente procura fazer um trabalho dentro desse perfil, dessa linha educadora, que é uma exigência que existe através do nosso governo do Estado, através do Detran e, logicamente, através do governo federal também. Maravilha. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da educação, né, no trânsito e entender todo esse processo que é muito importante e que as pessoas precisam ter a visão de que passar por esse processo faz parte e precisa se viver esse processo também, né? É um tema, digo assim, é o tema mais importante que nós temos aí, justamente pela responsabilidade que isso tudo traz para quem está se habilitando. Logicamente, desde que essa pessoa se engaje no processo. Né? Nós temos pessoas que exercem essa função, né, de levar a sério o programa, toda a parte pedagógica, e assim como nós não temos também, né, infelizmente. É isso aí. Então, Sargento, seja muito bem-vindo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, da sua caminhada aqui para o pessoal de casa. Bom dia, Laura. Bom dia, amigo telespectador. Bom dia, meu amigo Álvaro Dal Ponte, o qual eu tenho um grande carinho e respeito, né, pelo trabalho que faz e pela pessoa carismática e bondosa que é. Eu sou sargento da Polícia Militar, que é a Brigada Militar. Eu incluí na Polícia Militar em 1980 e trabalhei 14 anos no policiamento urbano. Em 94 eu fui para a Polícia Rodoviária, onde eu servi 18 anos até 28 de maio de 2012. Então eu servi 32 anos em campo, eu era aquele policial em campo, eu não ficava no plantão. Eu estava lá na rua atendendo ocorrência. E eu digo assim, eu acredito assim, pela infelicidade de outros, né? Eu atendi muitos acidentes de trânsito, eu vi muitas pessoas perder a vida, né? Assim, vida se lacerada em cima de uma rodovia por imprudência. Então, quando eu fui para a reserva em 2012, eu vi que ninguém ia fazer aquele serviço que eu fazia, aprendi a fazer as palestras na Polícia Rodoviária em 95, e ninguém fazia. Eu digo, não, eu vou fazer. E como eu vou fazer? Aí montamos uma ONG, ONG Nilva Cabral. Por que ONG Nilva Cabral? Nilva Cabral era uma professora, era minha mãe, né? E ela fazia um trabalho assim, franciscano de ajuda ao próximo, trabalhava com os deficientes físicos, com as irmãs São José, lá em Lagoa Vermelha. Então minha mãe sempre me incentivou a ajudar, a servir
a fazer o bem. Então, em consideração a ela, pelo trabalho que ela fazia, eu conversei com outras pessoas próximas a mim e tomei uma decisão de colocar a ONG Nilva Cabral. Também não sou só eu que trabalho na ONG, tem outras pessoas, né, que me ajudam, principalmente tem a Maria Goretti, que faz um trabalho assim, na questão de ajuda ao próximo, recolhe mantimentos, comidas e a gente entrega para as pessoas carentes. Também ela trabalha assim com as crianças, que ela tem um dom pedagógico bem grande, que ela trabalha com os pequenininhos, de séries iniciais até a 5ª série. E de séries do 6º ano ao 9º ano e do ensino médio, sou eu que faço palestras também, como já fiz para pessoas do 3º grau na faculdade. Então, fazendo esse trabalho, como o Álvaro colocou ali, para educar no trânsito, visto que, quando se fala em trânsito, a gente está trabalhando com o bem maior que a vida. Com certeza. E entender um pouquinho sobre a questão do Maio Amarelo. A gente fala que é muito importante e cada mês agora ele é alusivo a alguma questão que seja importante ser pontuada. E a gente pensa que maio, né, no mês de maio se fala muito sobre a questão dos acidentes de trânsito e prevenção. Porém, a gente precisa realmente compreender que isso é um processo diário. A questão de cuidados, a questão de prevenir. Eu acredito que muito mais do que ver os acidentes acontecendo e tudo mais, é a gente olhar para isso de uma forma com que o que eu posso para prevenir esse acidente. E pensando nisso, quais as principais questões, Sargento, que o senhor acabou abordando durante toda essa tua vivência nas estradas? Olha, dando uma pincelada sobre o Maio Amarelo, né? Foi um decreto que a ONU criou em 2010, visto o grande número de acidentes de trânsito, que é alarmante nos seus 196 países que são filiados a ela. Então, são um número assim, de mortes por ano, 1,3 milhões de pessoas perdem a vida. Em termos de dinheiro, se gasta 518 bilhões de dólares. Né? No Brasil, aproximadamente 61 mil pessoas perdem a vida. Em termos de dinheiro, 40 bilhões de reais. Isso que daria uma média, assim, aproximadamente de a cada 12 minutos uma pessoa vem perder a vida no Brasil e um número diário de 154 pessoas perdendo a vida diária no Brasil. E 97% a estatística é falha humana. É defeito do motorista ou pedestre. 1% defeito da estrada, 1% defeito do veículo e 1% das más condições do tempo. Eu vejo assim, Álvaro e a Laura, e o amigo telespectador, que em cima daquilo que eu trabalhei, eu como falei, eu vou falar em cima do que eu vi. Então, assim, ó, imprudência, velocidade, as ultrapassagens feitas de uma forma errada e, como você colocaste antes, a embriaguez. A embriaguez, 45% dos acidentes de trânsito com morte, ou o motorista estava embriagado ou o pedestre. E aí, a velocidade também, dentro da resolução da ONU, eles constataram que 90% dos acidentes de trânsito no mundo, no nosso planeta Terra, vem em decorrência da velocidade. Então, por que velocidade? Veja bem, você está andando com um carro a 80 km por hora, aí você bateu numa árvore, bateu num barranco, sentido único, mas eu não estou numa grande velocidade, mas aquele impacto ali equivale a você cair de um prédio de 8 andares ou de uma altura de 28 metros. Há uma grande chance que você venha perder a vida ou sofrer uma lesão de natureza gravíssima, seguida de morte. E se você encontrar um outro carro na mesma velocidade, aí equivale a uma altura de 38 metros de altura, né? E uma altura de um prédio de 28 andares. Então, com certeza, é a morte. Então, uma velocidade, é claro que quando eu trabalhava com radar, eu era um policial técnico, porque eu só fiscalizava velocidade, ultrapassagem e embriaguez. Se você chegar lá no comando rodoviário, eu quero a estatística de serviço do Sargento Biller, tu vai ver multa velocidade, multa ultrapassagem e embriaguez. Porque eu trabalhava em cima daquilo que ocasionava acidente, que colocava em risco a vida das pessoas. Então eu trabalhava em cima disso aí. E é a imprudência do motorista. É que ele, eu não sei se é uma questão, acho, psicológica. Muitas vezes eu vi assim, o cara fazia uma ultrapassagem no local proibido e dali 1 quilômetro, 500 metros, ele saía da rodovia. Então ele tem que passar, só que ele não observa a sinalização da rodovia, o fluxo do veículo, se ele pode ou não pode.
Mesmo que a sinalização permita tu ultrapassar, você tem que ver que tipo de estrada você está andando, a grande concentração de carros. Nas nossas rodovias, hoje, 60% do transporte é rodoviário. Então, é muito veículos, leves e pesados, em cima de uma rodovia de pista simples. Então, e isso também dá o estresse no motorista e faz que o motorista erre, né? Ou de uma forma consciente ou inconsciente, sei lá o quê, e que venha acontecer um acidente de trânsito. Tu vê. E dentro de tudo que o sargento pontuou aqui, seu Álvaro, a gente vê essa questão do processo pedagógico realmente, por vezes, não ter a importância que deveria ter. Porque as pessoas acabam, a gente sabe que precisam passar por esse processo e, graças a Deus, tem essa parte que nós precisamos passar por isso. Mas muita gente diz assim, não, vou dar a entrada da minha carteira, mas eu quero ver logo ela na minha mão para eu poder utilizar no meu carro com tranquilidade. Então, como tu vê essa questão? Porque aqui, pensando no Maio Amarelo, pensando no que o sargento pontua, são várias questões que pedagogicamente são sempre abordadas, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho desse processo qual a importância e ver também como ele realmente acontece na vida das pessoas. Com certeza, Laura, que assim, toda essa questão, ela tá focada justamente nesse fator pedagógico, ensinar, né, ensinar o aluno, ensinar o condutor da maneira correta como ele vai ter que se comportar em relação ao trânsito, né? A nossa função é justamente essa, mostrar para ele, né, enfocamos a parte toda legislativa, as regras, as leis todas que existem, de que maneira ele deve cumprir essas regras todas que existem. Mas o foco principal em cima do curso tudo que é oferecido para o condutor, hoje um curso teórico, ele envolve 45 horas de aula teórica, né? Então, nós temos, assim, pelo número de aulas que são abordadas, nós temos entre a legislação e a direção defensiva a maior quantidade de horas que estão sendo aplicadas aí. E justamente no foco da direção defensiva, é aí que vem essa amostragem toda para o condutor da maneira ou do comportamento todo que ele deve ter em relação ao trânsito que ele vai estar enfrentando lá fora. Só que uma coisa assim que se percebe em cima dessa parte toda educativa, né, até comentávamos antes fora do ar, é a questão muitas vezes do interesse que existe por parte desse aprendiz, né? Nós temos pessoas que são realmente focadas, que têm um interesse, e nós percebemos esse resultado, como agora nós estamos fazendo a aplicação da prova teórica, não é mais feita por examinadores do Detran, nós mesmos aplicamos essa prova, ela é feita de forma online, né, através de computador, então ele vai utilizar uma máquina ou computador para responder a prova. Logicamente, dentro de um espaço lá que é todo monitorado por uma equipe do Detran também, né, mas a gente vê a nível desse resultado, que ele é imediato também, a gente vê exatamente como foi o desempenho, como foi esse comportamento desse aluno em relação ao curso. Tá certo. Sabe? Então ali nós temos esse resultado também, né? A gente consegue fazer essa leitura em relação ao interesse do aluno em relação ao que ele está buscando. Porque muito fácil e muito gostoso também é se a gente poderia, né? O fácil, se nós pudéssemos pular essa parte para conseguir a carteira, né? Agora, a gente compreende que se já existe todo um conteúdo que está sendo passado para todo mundo que realmente tem a carteira, e a gente vê que acontece em situações como essa, quer dizer que é o interesse realmente da pessoa que está passando por isso, está recebendo esse ensinamento. E a gente precisa realmente dar essa atenção, e daqui um pouco, realmente, teu filho está pronto para fazer a carteira? Beleza, então é agora que ele vai precisar entender, e pais e mães precisam incentivar e motivar com que eles compreendam o porquê que existe a parte teórica também. Porque o dirigir é muito bonito. A criança com 1 aninho estão dando aquelas motoquinhas lá motorizadas para eles, que vai com isso e aquilo. Então já incentiva as crianças a quererem dirigir, a quererem estar com um carro bonito, a querer... Só que o cuidado, ele é muito... Depois, quando se tornam adultos e realmente eles têm o poder de ter um carro em mãos, é muito bom, mas tem a questão de também
cuidar com a faixa etária. Sargento, alguma coisa, talvez pontuando aqui, faixa etária, ela interfere na questão dos acidentes? Assim, como tu vê, pela tua vivência, se mais jovens, mais pessoas maduras, como tu vê essa... Olha, Laura, e o meu amigo Dal Ponte, segundo os dados do Maio Amarelo, a maior faixa de pessoas que morrem de acidente de trânsito, né, dado estatístico, de uma idade de 15 a 29 anos de idade. Em termos dos acidentes de trânsito que eu atendi, eu nunca atendi um acidente de trânsito com uma pessoa que nem nós aqui, veterano com os cabelos brancos já. Gente jovem, pessoas na flor da idade. Então eu vejo assim, eu vejo que a questão assim de educar, lá no artigo 71, 76, lá na lei 9.503, que é o Código Nacional do Trânsito, diz o seguinte: as escolas têm que educar o trânsito. Eu acho que o trabalho que o Álvaro Dal Ponte faz, excelente trabalho, chega a ser trabalho de uma forma muito boa, mas tem que começar lá no colégio. E aí, como nós falamos antes, eu falei antes, não existe um interesse por parte da sociedade e também por parte de muitos prefeitos, não tem interesse de educar no trânsito, até mesmo por parte do governo do estado. Que eu tenho aqui, quero elogiar algumas pessoas que trabalham na área do trânsito, como já está aqui na minha frente o meu amigo Dal Ponte, que faz um trabalho muito bom, o Caco Zancan, o meu amigo, o advogado Gustavo Prats, né, que trabalha aqui com vocês, também faz um trabalho bom, porque ele nos dá o amparo na ONG. E elogiar a comarca de Nova Prata. Pelo 4º ano consecutivo, nós vamos fazer um projeto no trânsito para trabalhar nas 7 cidades que compreendem essa comarca. Então, parabéns ao Poder Judiciário de Nova Prata, muito atuante e se preocupa com o bem-estar das pessoas e com o bem maior com a vida, né, que é a questão do trânsito. Infelizmente, eu não posso falar do Poder Municipal porque eu não vejo interesse nenhum. Então, assim, tem que educar. Não é só esperar que lá o cara vai aprender lá quando for fazer a carteira de motorista. Ele tem que chegar lá sabendo muita coisa. Lá ele vai ter um aprendizado a mais, mas tem que educar no colégio. Principalmente o Japão é um país que praticamente reduziu os acidentes de trânsito através da educação. Você veja bem, se o Brasil, né, gasta 40 bilhões de reais em termos de acidentes de trânsito, o que custa a prefeitura, o governo do estado fazer um projeto direcionado de verdade para o trânsito para educar os alunos? Entendeu? Não custaria, seria até barato, mas não tem esse interesse. A própria sociedade, ela está acostumada assim, a 470 matou uma pessoa lá atropelada. A rodovia lá, a BR-116 matou uma pessoa atropelada. A RS-324, mas não foi a rodovia que matou. Quem matou foi o motorista que dirigiu de uma forma errada, que matou essa pessoa. Então nós temos que trabalhar e educar, mas não esperar lá no CHC. Entendeu? A pessoa, né, não sei se tu concorda comigo, a criança, quando for adolescente, chegar jovem, ela já tem a cabeça preparada, que ele vai fazer sua carteira, vai se interessar e aprender aquela matéria que vai dar o suporte e segurança para ele no trânsito, que vai salvar a vida dele e através daquele aprendizado ele vai salvar a vida de outras pessoas. Então é uma questão assim, que eu vejo assim, a sociedade tem que se unir num todo. Eu não vejo assim interesse por parte da sociedade. Como eu citei o nome aqui de 4 pessoas que se preocupem, e o resto onde está? Entendeu? Não se preocupe. E no trânsito, dos acidentes de trânsito que eu atendi, olha, meus amigos, foi várias e várias pessoas que eu vi morrer, tudo gente nova. Eu não atendi um acidente lá que chegasse lá, pegasse uma pessoa de 60 anos de idade, 50 anos de idade. Tudo gente nova. E todos os acidentes que eu trabalhei naquele tempo ali, principalmente 18 anos, foi em Bento Gonçalves, tinha os bombeiros em Garibaldi, os bombeiros muito eficientes, eles filmavam todos os acidentes, mandavam uma cópia da fita para uma cidade com a irmã de Garibaldi, da Itália, que eu não sei o nome, e essa cidade repassava valores para manter os bombeiros de Garibaldi. Veja bem que quem mantinha os bombeiros praticamente era um país da Europa, a Itália, né? Então não tem o interesse, então tem que ter esse interesse, porque todos nós fazemos parte do trânsito, todos, como pedestre no primeiro momento, como motorista no segundo momento. E fica aquela pergunta no bar, quem será o próximo? Como você colocou, se você pegar assim, de Porto Alegre a Passo Fundo, qual é o trecho mais perigoso da estrada? É de São Videlino a Passo Fundo.
Por quê? Porque é pista simples, estrada sinuosa, bastante curva, as pessoas dirigem de uma forma errada, não dirigem com atenção, essa é a grande verdade, uma grande concentração de veículos leves e pesados, e causa aquele estresse, somado à velocidade, a questão do tempo, então um acidente vai acontecer, e vai as pessoas mais jovens que vão morrer. Tá certo. É aí que entra, desculpa eu Imagina, tomar esse por tempo, favor. assim, mas é aí que entra justamente alguns fatores que ficam ligados diretamente a esse condutor. Né? É a negligência, é a imprudência, a imperícia, né? Então, a falta de atenção. A falta de atenção hoje ela é considerada o fator maior, principal, em relação a toda essa acidentalidade que nós temos, justamente aí com a negligência e a imprudência. Nós Né? vemos a questão da falta de atenção, tem muito a questão hoje do celular no trânsito. Sim, era o que eu ia comentar, assim, né? Hoje, e veja assim, nós podíamos fazer uma análise em cima dos assuntos todos aí, tem todos os dados estatísticos, tem N análises que são feitas na questão do celular, por exemplo. Né? O Biller colocou uma situação ligada à velocidade. Sim. Né? O que representa a nível da colisão o fator velocidade. Agora, um celular, a pessoa que está usando o telefone celular, mesmo que tenha lá o sistema Bluetooth no carro, né, que está fazendo a transferência da conversa e tal, lá para a tela do carro e tal, mesmo existindo isso, o condutor está perdendo o fator atenção. Mas, se nós formos analisar, nem todos os carros hoje têm esse dispositivo. Né? Pegar aí um dado estatístico, assim, a grande maioria dos carros que são utilizados hoje a nível de Brasil, eles são carros que não têm o dispositivo. Então a pessoa está com o telefone na mão, ela está passando a mensagem. Então, nesse mesmo quesito né? velocidade, quanto espaço esse carro andou com a pessoa sem ter um mínimo de atenção na via, pelo fato de estar com o celular na mão, sabe? Então isso hoje as pessoas não estão avaliando, por isso que a gente fala no fator educativo, ele se torna extremamente necessário para mostrar isso tudo para as pessoas, do risco todo que isso tudo representa. Exato. Né? E que ela está se colocando também. Com certeza. Né? Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente volta para falar mais sobre Juntos Salvamos Vidas no Trânsito. Fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Uniaselv em Nova Prata, os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte.
Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Voltamos com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre Juntos Salvamos Vidas no Trânsito, né? A gente tá aqui com esse tema que ele é alusivo, claro, ao Maio Amarelo, que já passou e a gente conseguiu encaixar essa nossa entrevista no dia de hoje, mas porque todo dia é dia de prestar atenção, de focar no que se está fazendo, no caso do trânsito, sendo pedestre, sendo alguém que está conduzindo um carro, é muito importante toda essa atenção e todo esse cuidado. Estou aqui com o Sargento Biller, que está falando um pouquinho de toda a sua trajetória dentro da polícia, tudo o que ele já viu, né, acontecer e o porquê realmente é muito importante a gente estar falando sobre isso, né? E é representante da ONG Nilva Cabral. E estamos aqui do CFC, o seu Álvaro Dal Ponte. E agora vamos continuar falando sobre esse papo que ele é muito importante. E, seu Álvaro, ações que o CFC faz além de promover a questão de quem realmente quer ter a sua carteira e procura e tem toda a questão pedagógica e outras ações que o CFC promove. Nós utilizamos, logicamente, dos canais que estão disponíveis, o Face, o Instagram. Utilizamos esses canais também para poder chegar até as pessoas, de uma forma, digo, direta também. Claro. Né? A nível interno do CFC também, a gente procura fazer algum trabalho diretamente com as pessoas que passam por lá, né? Tentar engajar essas pessoas em algumas campanhas, então a gente procura fazer isso. A nível de escolas também, nós fazemos alguns trabalhos, né? E agora, não a nível assim de Maio Amarelo, mas pensando futuramente, nós vamos ter aí em setembro a Semana do Trânsito. Então eu já vou até estar adiantando isso, né? Nós vamos estar fazendo um trabalho considerável a nível de Nova Prata também, envolvendo o poder público, entidades, órgãos. Eu faço parte do Conselho de Trânsito também do município, né? Então estivemos numa reunião agora na semana passada, falamos sobre o tema também, né? Então a nível do próprio poder público se comprometeram a isso também, né? E já aproveitando a ocasião com o Sargento Biller aqui, dizer que ele também vai ser convidado a participar dessa atividade de trabalho em função do que ele já faz aí através da ONG. Tá certo. Né? Mas a gente tem porque o próprio Detran, a nível de estado, que é o nosso fiscalizador, ele nos exige isso, né? E nós temos que colocar isso nos nossos planos diretores, no nosso plano diretor, né? Então nós temos que fazer a divulgação de todas essas atividades e todos esses trabalhos que nós desenvolvemos, que nós somos obrigados a isso também, né? Faz parte do nosso plano. Então nós temos que mostrar isso a eles também. É bem como o Sargento colocou aqui no início, que a gente precisa estar fazendo com que as pessoas se engajem pensando na questão do ensino, na questão pedagógica, na questão de saber o que e como ser. Hoje, um pedestre pode causar um acidente enorme se ele não souber exatamente como se portar diante de alguma situação. Então, isso, além de quem sim quer ser um condutor, a gente precisa entender que desde os pequenos, bem como colocado pelo sargento, a gente precisa estar informando e fazendo com que isso se torne algo mais, que chegue fácil aos ouvidos de todo mundo. E parece ser tão simples, né, Álvaro, ouvir dizer, poxa, vamos fazer uma ação a favor do trânsito. Aí parece, nossa, mas não tem necessidade. Tem sim, porque se não houvesse, a gente não estaria com tantos poréns, né, no nosso trânsito. E tu sabe, Laura, que assim, um trabalho que ele traz, um resultado que ele é assim extraordinário, é justamente o que o Biller também faz hoje, que é o trabalho nas escolas. Não se tem hoje um fiscal maior do que uma criança, entende? Então, assim, porque a criança, o que a criança faz? Ela está na escola, está aprendendo aquilo que é o correto,
né? Exato. Logicamente, ela tem que ser ensinada corretamente, mas quando se coloca ou se faz uma palestra ao estilo dessas que o Sargento Willer faz, ela está aprendendo aquilo que é o certo. Então, quando ela chegar em casa, ou quando estiver com o pai ou com a mãe, e que eles estiverem fazendo algo de errado, por exemplo, nós estamos usando o cinto de segurança, não vão colocar ela na cadeirinha corretamente, ou usando o cinto de segurança, ou no assento de elevação, aquela coisa, a forma correta de transportar ela também, ela vai se manifestar, com toda certeza. Aham. Eu digo isso porque vários pais que passaram por nós ali renovando a sua habilitação, nós tínhamos até lá um painel lá exposto no CFC de um trabalho que foi feito numa escola, então a escola nos presenteou lá com um painel com as fotografias e tudo, e justamente um pai, foi uma mãe que apareceu lá e disse, né, aqui o trabalho foi feito na escola do meu filho, e ela fez também esse comentário. Aham. Se vocês não fazem ideia de quanto o meu filho me cobra daquilo que eu faço errado no trânsito. Aham. Então nós temos que aproveitar essas situações todas, essas ações todas, né, de poder trabalhar com as escolas. Só que vem um fator, exatamente como o Billy colocou antes, as escolas têm que abrir as portas para que a gente possa fazer esse trabalho. Se isso não acontecer, torna a situação toda complicada. Tem que haver o interesse, né, por parte da escola, por parte do poder público, né, esse interesse ele tem que se tornar muito maior. E tu vê, as crianças, elas ativam a percepção delas muito mais, porque elas acabam vendo toda, de forma lúdica, né, ensinando para eles como realmente as coisas funcionam, e eles se empoderam da palavra de dizer, mamãe, isso está errado, né, o papai, isso, e aí tu acaba criando um jovem de dizer assim, não, eu sei exatamente o que se faz, e tu acaba dando esse poder desde criança para eles, e isso tem um grande valor, um grande poder sobre eles também, que quem sabe se tornem adolescentes com mais responsabilidade. E, Sargento, tu falaste que tu trabalhas muito na questão da fiscalização, né? Que aí é a questão da velocidade, da questão de bebidas, usando radar também. Como tu vê essa questão da ação da multa na vida das pessoas? Porque a gente sabe que quando leva uma multa é porque não fez o correto, né? Mas é uma forma de alerta a multa para a pessoa, porque por enquanto se tu fez algo que não tá certo e só leva a multa, tá tudo bem. Agora, e se aconteceu algo pior, né? Eu vejo assim, ó, ninguém quer tirar dinheiro do bolso, né? Claro. E no momento da notificação, realmente as notificações são caras. Por isso que eu acho que a nossa legislação aqui no Brasil está legal. O que eu vejo assim, ó, é que tem poucos policiais, teria que aumentar o número de policiais para trabalhar. Eu vou colocar um exemplo aqui, o Álvaro se lembra, em Veranópolis, no ano de 1995, morreu 25 pessoas atropeladas entre o posto Ipiranga e o posto Siveiro ali, né? Então nós íamos lá e multava. Eu lembro bem que o falecido secretário de Segurança Pública no governo Brito Altenberg, né, ele criou uma portaria, que era secretário de Segurança Pública. Se excedesse o limite de velocidade em 70 km por hora, você conduziria o cara para o fórum por direção perigosa. Numa manhã, eu levei 36 pessoas, todos gente de fora, que passaram por aquele perímetro de Veranópolis ali, no perímetro urbano, para o fórum. O promotor era o promotor Menezes. Ele disse assim, Biller, para porque eu estou cansado, nunca trabalhei tanto assim. Então, e aí naquele mesmo dia, olha, foi feito, se eu não me engano, uma 50 multas por excesso de velocidade, e 36 pessoas foram encaminhadas para a promotoria. Naquele mesmo dia, de noite, 20 horas, uma pessoa morreu atropelada. E não eram pessoas de Veranópolis que atropelavam, morriam, eram as pessoas de Veranópolis, era um motorista de fora. Então é o seguinte, ó, o motorista, infelizmente, ele não é educado, essa é a grande verdade. Eu sinto, tenho até vergonha em falar, mas ele vê a fiscalização, ele reduz a velocidade. Aí quando não tem a fiscalização, ele aproveita. Eu vejo que a multa, ela tem que ser aplicada. Claro que ninguém gosta de ser multado, ninguém gosta. Mas é a única forma de amedrontar o camarada, para que ele fique com medo e respeite a sinalização de trânsito. Porque em cima de todo acidente de trânsito, cometeu-se uma infração de trânsito. Né? A infração de trânsito vem e depois vem o acidente de trânsito. Então, se as pessoas fossem conscientes, tudo bem. É a mesma coisa você colocar, não sei se o Álvaro vai concordar comigo, qual é o que dirige melhor, o homem ou a mulher?
A mulher. A mulher. Por que a mulher? Porque a mulher tem medo de Nem ser falem multada, diferente tem disso. medo de se envolver num acidente de trânsito e ela respeita a legislação de trânsito, respeita as regras de trânsito, vai devagar e vai com atenção, entendeu? Ela dirige certa. E o homem não, eu sou um bom motorista, eu dirijo bem, eu sou cara, e abusa e comete um acidente de trânsito. Então a multa, infelizmente, ela não é legal, é claro que ninguém gosta de ser multado, né? Mas ela é um mecanismo que através da multa você vai diminuir os acidentes de trânsito. Retira, é a mesma coisa. Coloca uma viatura, pode deixar uma viatura sozinha, não precisa ninguém estar dentro, o cara vê a viatura, reduz a velocidade. E aí ele começa já a se cuidar, de repente lá adiante tem outra viatura, pode ter um radar, ou alguém fiscalizando, aí ele começa a dirigir com mais atenção. E se não tiver nenhuma fiscalização no longo da rodovia, estou falando aqui em rodovia, não no perímetro urbano, as pessoas abusam. E aí vão exceder o limite de velocidade, né, e poderá acontecer o acidente. Como o Álvaro colocou ali a questão do telefone celular, 4 segundos é o tempo que a pessoa vai visualizar a mensagenzinha aquelas ali. Em 4 segundos, dependendo da velocidade, você vai percorrer 200 metros sem visão. E dependendo da estrada, se é uma estrada sinuosa, que tem bastante curva, você vai ir para a direita ou para a esquerda, vai acontecer o acidente, né? Ou vai sair sozinho, uma saída de pista. Então, atenção. Olha, eu digo assim, ó, no trânsito, lá no artigo 1º do trânsito são pessoas, rodovias, operação de embarque, veículos, tração mecânica, animal. Eu digo que teria que colocar mais 2 palavras, não sei se o Álvaro concorda comigo. Atenção e educação, né? Palavra-chave. Com certeza. Se você for, como o Álvaro colocou ali, se você for educado, entendeu? Não tem mistério. Você vai dirigir, vai respeitar e vai fazer uma viagem tranquila. Agora, se você não prestar atenção e nesse meio tempo não estiver uma fiscalização, você vai morrer. Eu vejo assim, ó, desculpa eu roubar mais um tempinho aqui, eu vejo assim, ó, não por parte do Estado, eles são omissos. Tem um problema ali, não sei se o Álvaro concorda comigo em Veranópolis, está morando em Veranópolis, né, Álvaro? Sabe aquela entrada ali que vai para o bairro Pôr do Sol? Sim. Tá. Aquilo é uma entrada assim que quem vem do Parque Industrial, né, vai ter que parar em cima da pista para pegar a esquerda para ir para o Parque Industrial. Então, são um sentido que desce Veranópolis Bento Gonçalves e 2 sentidos que vem de Bento para Veranópolis. Então, ali, custa colocar uma sinalização, não tem nenhuma sinalização ali. Então, na hora do pique, assim, por volta de 11h30 ou 17 horas da tarde, aquela movimentação de carro que desce, que sobe, e muitas vezes o veículo para na pista, mas não tem uma sinalização indicando que aquele veículo pode parar. E aí ali 1 hora vai acontecer um acidente e alguém vai morrer. Então eu fiz um projetinho, pedi para o meu filho, que é doutor em engenharia mecânica, eu digo, cara, me faz um projeto aí que eu vou mandar para o DENIT, que é em Passo Fundo. Aí entreguei um para o senhor prefeito de Veranópolis, ele atendeu muito gentilmente, o Valdemar de Carmo, foi bem atendido por ele, ele encaminhou. E eu encaminhei o outro para o engenheiro do DENIT em Passo Fundo, que tem a jurisdição aqui da rodovia 470 hoje. Sabe o que e aí eu liguei para ele, digo, engenheiro, não dá para colocar uma sinalização, alguma coisa? Mas quem manda fazer a rodovia no meio do perímetro urbano? Aquela estrada foi feita, e ali o amigo meu sabe muito melhor do que eu, que é filho de Veranópolis, na década de 60 para 70, né? Imaginava que a cidade ia crescer daquela forma? Não! Então, como é que então, você tem que ir lá resolver o problema? Então, eu vejo que aí falta de omissão por parte do Estado, que está ganhando para resolver e não faz nada. Então, assim, claro que a gente tem hoje uma grande falta de educação para os motoristas, sim, mas a gente tem uma grande omissão por falta do Estado, que não dá rodovias bem sinalizadas, não dá rodovias para comportar o número de veículos que existe na estrada. É que as coisas se complementam, né, Sargento? Então, falho também daquelas pessoas que têm jurisdição. Aí o engenheiro me respondeu isso e não tomou providência nenhuma. E uma coisa que não é caro, você lá fazer um trevo horizontal com tachões ali, sinalizar atenção, entrada e saída de pedestre, reduz a velocidade, sinalizar no local com 50 km por hora. Não tem nenhuma sinalização. E o cara que não é dali não conhece. E ali é um lugar que 1 hora vai acontecer um acidente e alguém poderá morrer. Falha de quem ali? Falha do Estado, através do cara que tem a jurisdição da estrada e não faz nada. Que na verdade, né, Biller e Laura, e o nosso telespectador, por que isso está acontecendo?
Digo assim, lá em 97, quando nós começamos a trabalhar no projeto do chamado Novo Detran, então existia todo um destino para todo o dinheiro arrecadado, todo o dinheiro que o Detran estaria arrecadando, existia um destino para ele. Né? Só que isso, como tudo acontece, isso também não aconteceu. E parte desse valor arrecadado pelo Detran ele era justamente, deveria ser destinado à conservação, até a construção de novas rodovias, né? E olha, eu te digo assim, se fosse destinado esse valor, como deveria ser, nós teríamos, a nível de estado, nós teríamos as melhores rodovias do país, sabe? Só que aí depois, lógico, foi criado um caixa único, né? E aí, então, ficou Deus dará. E nós compreendemos como isso interfere nos acidentes e como a imprudência Também, interfere nos acidentes. Então são complementos que fazem com que tudo a gente... Só que por termos consciência disso, que a gente espera que as coisas vão mudando com o tempo, óbvio, que a gente quer que mudem, mas a gente precisa ter consciência. Né? Só que aí nós voltamos a outro ponto. Diz assim, a rodovia está em mau estado, tudo bem. Né? A rodovia está em mau estado. Então se faz a crítica ao poder público, a crítica ao governo do estado, né? E tudo mais. Só que, em contrapartida, o que o condutor faz, né, por ter uma rodovia em mau estado? Ele vai reduzir a velocidade para poder andar, ele vai andar com atenção, né, com uma velocidade adequada para aquela condição da via? Muitas vezes não. E é aí que acontecem os acidentes. Exato, exatamente. Né? Então, pessoal, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente volta continuando o nosso papo sobre Juntos Salvamos Vidas no Trânsito. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre Juntos Salvamos Vidas no Trânsito. Lembrando que maio foi um mês que se lembra esse lado de
cuidado no trânsito. E a gente aqui pontuou que não só quem conduz um veículo, e sim também pedestres podem causar acidentes. A gente precisa estar por dentro e saber exatamente como tudo funciona. E para isso a gente tem um CFC que acolhe, que é quem nos auxilia na hora de tirar a nossa carteira, mas tem todo o lado pedagógico também, que começa desde a escola, enfim, e ações que podem ser feitas por fora também. E agora, voltando, né, com esse nosso papo, com o Sargento Biller, com o seu Álvaro, vamos falar um pouquinho sobre mais dados, estatísticas, o que realmente a gente pode estar pontuando, Álvaro, neste programa, falando sobre esse tema. O Sargento já fez um comentário antes também em relação a alguns dados, né, estatísticos aí, em relação a essa acidentalidade, até levantou questionamentos, assim, é mais o homem ou a mulher que se envolve no acidente. Hoje dá para se dizer assim que de cada 10 acidentes de trânsito, 8 são por homens. Sim. Né? 2 apenas aí são por mulheres. E em relação a esses homens que se envolvem no acidente, 70% até 75% estão naquela faixa etária dos 18, né? Vamos considerar os que são habilitados, né? Aí dos 18 até os 30 anos de idade. Né? Então é uma faixa etária, nós chamamos a faixa etária mais produtiva que existe. Né? É a pessoa que poderia estar no seu auge de produção. Né? Então essa pessoa é que está perdendo a vida. Uhum. Então nós deixamos de ter uma grande faixa produtiva em cima disso. Né? Eu tenho alguns dados aqui que eu coletei através aí do Ministério da Infraestrutura, que é o que coordena hoje, né, toda essa questão. Então, assim, hoje, dentro do Brasil, os estados que mais produzem acidentes, né, vamos colocar assim, nós temos aí São Paulo, Minas, a Bahia e o Paraná. Né? Nós tínhamos até o ano de, bem dizer ali, quase um pouco antes do início da década, né, ali 2011, o Rio Grande do Sul ele estava como primeiro colocado. Né? Então, em cima desse processo todo educativo que nós estamos tendo, e através de programas de conscientização e tudo mais, hoje o Rio Grande do Sul ele passou aí para a 6ª colocação, a nível de país. Tá certo. Tá? Então, assim, onde é que eu quero chegar com isso? Que o processo educativo para poder ter uma habilitação, ele faz a diferença. Né? Isso é mais do que comprovado. E, né? seu Álvaro, falando um pouquinho do processo educativo, e a gente sabe que passamos por uma pandemia onde esse processo ele precisou ter modificações como tudo, né? E várias modificações elas ficaram. Como tu vê essa facilitou para quem quer fazer dar mais atenção para o seu curso e tudo mais? Como tu vê esse lado? Ele facilitou ou dificultou para o pessoal? O processo, a modificação toda que ela passou a existir, ela foi em relação principalmente a parte da teoria. Uhum. Né? O curso teórico, o curso de 45 horas, então antes ele era presencial. Então nós tínhamos o curso que era feito durante a semana, no período da noite, eram 11 noites realizado, ou 2 finais de semana e meio também. Aí era um curso mais extensivo. Uhum. Né? Então hoje ele passou da forma remota. Né? Um curso online que está sendo feito. A nível de resultados, o que se vê? Prejuízo. Certo. Tá? Prejuízo para quem? Para o condutor. Para quem está lá do outro lado. Para o condutor e para quem se deparar com esse condutor. Exatamente. Não, é claro que a gente precisa o fato assim, de nós termos um curso presencial, não tem como se comparar. Sim. Né? Eu até faço assim, um comparativo a nível de alguns amigos lá do meu filho também, e o meu filho também, que tiveram a mesma forma a nível de faculdade. Né? Então, assim, como é que está sendo o nível de aprendizagem? Fraco. Muito fraco. Então, assim, ali, ele foi um curso fraco,
Eu disse assim, a nível do que o instrutor estaria passando de informações, não. Mas a nível da receptividade de quem está do outro lado, que é o aluno, de quem é o aprendiz, com certeza. Tá? Por quê? Para eles, bom, nós tínhamos situações assim que alguns tentavam burlar, sabe? Porque nós tínhamos o curso, ele exige a presença, né? Ele é online, então exige a presença do aluno. Então alguns pegavam, batiam a fotografia, mandavam imprimir a fotografia de forma colorida para colocar na frente do computador ou na frente do celular para mostrar que ele estava ali. Então, para ver o nível que a gente chegava. Entende? Então, assim, eles tentavam de toda forma burlar. Só que, além disso, nós tínhamos a chamada que era feita também com eles, né? Então, não tendo a resposta, logicamente, aquele aluno ia ganhar a falta. Né? Mas nada melhor, assim, na tua qualidade de aprendizagem, do aprendizado, do que tu ter uma aula presencial. Até mesmo para trocar uma ideia realmente, porque a gente sabe que online existe sim a facilidade, isso é muito bom, até eu digo por vezes, na questão de ensino, claro que isso depende de cada um, porque se tu tiver um interesse e realmente tu participar como deve ser, a tua aprendizagem vai ser satisfatória. Agora, se tu não é uma pessoa que tá tão ligado a isso, não presta atenção e burla o sistema de uma forma ou outra pra, né, dizer eu participei e chegar ao ponto de pôr uma foto na frente, né, da câmera, isso são situações bem complicadas que a gente vê que realmente o bom seria retomar, quem sabe, com o tempo. A gente compreende que as situações elas precisam se apresentar favoráveis para que isso volte realmente, Álvaro. E tu sabe, Laura e Billy, o nosso telespectador, que nós vimos o resultado disso ali na prova teórica. Sim. Né? O resultado era bem transparente ali para nós, né? Isso por quê? Porque nós tínhamos lá, geralmente assim, a gente fala do jovem ali, com a maioria, quando chega aos 18 anos, quer fazer habilitação, né? Então nós vimos jovens com 18, 19 anos, acertando 12, 13 questões. São 30 questões, né, que são aplicadas ali na prova, e o mínimo de acertos que precisa ter são 21, 70%. Então, assim, jovens que se presume que estejam numa escola, estejam numa condição de aprendizado em algum outro lugar, acertando ali 12, 13 questões. Então, qual é o resultado disso? Qual é a importância disso? Qual foi a importância que ele teve ou que ele destacou para aquele curso que ele estava fazendo? Exato. Então, se percebe nitidamente isso, por quê? Porque depois ali, ele vinha fazer a prova novamente uma semana depois, né? Aí já acertava 27, 28 questões. Certo. Então, né, aí, logicamente, foi para casa, estudou, teve que estudar para poder passar na prova. Pois é. Sabe? E porque quando a gente abre um debate como esse, ou uma questão de informação como essa, uma conversa como essa, a gente compreende que é para chamar a atenção de situações que precisam ser pontuadas para que possam ser repensadas pela comunidade e assim reduzirmos a questão dos acidentes de trânsito. Aqui é muito fácil dizer, não, mas é só prestar atenção e depois andar dentro do limite de velocidade, não bebe quando vai dirigir, então você não é o motorista da rodada caso bebeu, enfim. Só que falando dessa forma parece algo que já passou e as pessoas ainda não compreenderam isso. Então me parece que precisa cada vez mais a gente estar falando, colocando isso de uma forma aberta e dizer, não é um simples, né, uma simples chamada de atenção para que a gente faça diferente, mas é porque ocorrem acidentes com isso. Pessoas perdem vidas com isso. A gente fala assim, ai, tu vê, né, o fulano, ainda bem que ele se salvou, mas aconteceu isso. Poxa, quantos danos essa pessoa pode ter tido pelo fato de passar por um acidente também se não chegou a perder a vida? Então eu digo, existem famílias que dependem de pessoas que estão no carro todo dia. Então, a gente precisa prestar mais atenção sobre todo esse assunto num todo, né? E, Sargento, o que mais a gente pode pontuar dentro desse tema? Olha, como o Álvaro colocou ali, bem colocado, né? Eu vejo assim,
na minha experiência, eu vejo que tem que educar cada vez mais, né? E essa educação eu não estou me referindo no CHC não, porque eu tenho certeza que é feito serviço muito bem feito, até pela pessoa que exerce a função, conheço uma pessoa séria. Tem que educar através das séries iniciais, na escola, ensino fundamental, ensino médio, né? E também o Estado tem que investir em policiais, colocar policiais, trabalhar ali, mas de uma forma, educar bem os policiais, para fazer a abordagem assim com coerência, sabendo o que estão fazendo, né? Eu sempre digo assim, ó, a polícia ela tem que tratar a sociedade como se fosse a família dela, né? Para tratar bem. E ter uma fiscalização de acordo, né? Com mais policiais fiscalizando, e também o Estado cumprir o papel dele através das rodovias, né? Agora volto aqui e dizer a mesma coisa das rodovias. Não adianta sim você proporcionar vendas de carros, né? Encher uma estrada de carros, seja leves, pesados, sendo não vai ter estrada que comporte. E hoje a gente observa assim, que é muito veículos, né? Sejam leves ou pesados, para pouca estrada. E não se tem uma fiscalização que vai fiscalizar com eficiência para diminuir os acidentes de trânsito, né? E outra partida, a gente vê assim pessoas que não estão preocupadas com a questão do trânsito, a segurança do trânsito. Eu sempre digo assim, se um ser humano que entrasse num carro tivesse a consciência do que ele pode fazer com aquele carro ali, né? Ele ia respeitar, olha, de uma forma muito eficiente a legislação de trânsito, a velocidade, as ultrapassagens, usar o cinto de segurança, dirigir assim bem certinho, para que não venha a acontecer fatalidades como acontece. Gente, uma coisa assim, a coisa mais triste é você ver uma família perder um filho em cima de uma rodovia. Chegar o pai, chegar a mãe ali, né? Não tem quem... O cara abraça aquele ser já sem vida ali, todo arrebentado em cima da estrada, e grita e chama por Deus, e você sabe que nada vai acontecer para que aquela situação mude, porque já aconteceu. E o que mais chama a atenção é que aquela situação aconteceu não foi por uma fatalidade, mas foi por um erro humano. Alguém errou. Se aquele ser não tivesse errado, aquilo não teria acontecido. Então, tem que educar, tem que ter por parte dos prefeitos, do governador de estado, do presidente da República, um grande interesse de dar um amparo maior àquelas organizações que trabalham na questão do trânsito, como também fazer o papel deles na questão das estradas, de sinalizar bem dentro do município, nas rodovias estaduais, as rodovias federais. As nossas rodovias, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem as rodovias mais mal sinalizadas, as piores rodovias estão aqui. E é o estado que produz bastante, né, impostos para a União. Então a gente vê que não tem o interesse. Eu como profissional em trânsito, eu vejo assim, que não por parte dos governantes não tem interesse nenhum. Não estão preocupados quem vai morrer na estrada. Sempre um dado estatístico, lá morreu tantas pessoas, não existe aquela preocupação de realmente fazer um trabalho que venha dar uma resposta de imediato. Em contrapartida, infelizmente, como o próprio Álvaro colocou ali, o ser humano, principalmente no Brasil, gosta de burlar as coisas, é muito malandro, né? Uhum. Não se preocupa em aprender, né, para ir na estrada e dirigir com segurança. Então, uma coisa forma a outra, né? Nós temos várias coisas que dão esse caos no trânsito. Aí pessoas, como ele colocou ali, no maior momento que a pessoa vai produzir para a sociedade, né, vai perder sua vida, vai ficar numa cadeira de roda para o resto da vida. Tá certo. Então, a única forma que eu vejo assim é educar cada vez mais. Mas volto aqui a dizer, educar nas escolas. Porque o outro serviço está sendo bem feito. O que não está sendo bem feito é criar uma própria lei e não colocar a lei em prática. Até porque eu ia dizer, a lei já existe para isso, existe? Né? O projeto ele já existe, Sim. É só ser colocado em prática. Tá certo. Então, assim, não é porque a escola lá nas séries primárias ela vai estar ensinando algumas noções sobre o trânsito que ele vai, digamos, deixar de ter que comparecer ou deixar de ter que participar da parte complementar em relação ao processo de habilitação como nós temos hoje, né? O Brasil inteiro hoje ele tem esse processo de habilitação. Né? Então, mesmo ensinando nas escolas, isso vai ser a complementação para ele poder ter a sua habilitação. Então, é importantíssimo isso que o Billy está colocando,
né? E nada melhor ou nada maior do que a educação hoje para poder termos resultados. Né? Se nós não educarmos o nosso condutor, nós não vamos ter resultados. Então, para poder se atingir hoje o condutor que já é, aquele que já é habilitado, né, as campanhas. Então, nós temos que partir para as campanhas educativas, né, para tentar criar uma consciência nesses motoristas todos de que nós precisamos mudar. Hoje, sem mudanças, nós não vamos ter resultado nenhum. Né? A mudança é mais do que necessária. Nós tivemos ali, que falávamos da questão estatística, logicamente ali em 2019, 2020 principalmente, né, que a gente tinha ali a questão da pandemia, então o incentivo de que as pessoas ficassem em casa, logicamente tivemos aí uma redução fantástica em relação à acidentalidade e mortes no trânsito, 2020 ali principalmente, né? Só que agora, 2021 já tivemos um acréscimo, 2022 então, em relação a 2021 para 2022, já tivemos aí 38% a mais na relação período, né? Pegar aí tipo janeiro até março, já teve um acréscimo aí de 38% a mais acidentes de trânsito. Tá certo. Né? Então isso é o resultado de quê? Claro, as pessoas todas estavam presas em casa e tal, né? Aí a falta de cuidados, né? Na questão da embriaguez, nós tivemos um pulo aí de 78%, mais pessoas embriagadas dirigindo, isso aquelas que foram fiscalizadas. Sim. Né? E quantas que não foram fiscalizadas que estavam dirigindo embriagadas também, sabe? Então, assim, nós precisamos da forma educativa para quê? Para mudar a consciência do nosso condutor. E isso é um trabalho fácil? Com certeza não. Um trabalho muito árduo e muito longo também, que nós vamos ter aí. É isso aí. Pessoal, eu gostaria de agradecê-los pela participação no dia de hoje, falar um pouquinho sobre esse tema e deixar tão claro quanto a educação faz diferença na vida das pessoas. Né? Eu gostaria de agradecê-los, deixar aqui um espaço também para que vocês possam fazer suas considerações finais. Seu Álvaro. Muito bem. Foi um prazer realmente estar aqui, poder colocar um pouco dessa experiência, né, da nossa atividade. Né? Eu, particularmente, trabalho no fator educativo, né? Eu trabalho com a educação do condutor. A gente procura fazer, como o Bílio também bem colocou, procura fazer um trabalho bem feito, né? Um trabalho correto aí. Se colocarmos assim, hoje o Rio Grande do Sul é um estado à parte em relação a todos os demais estados do Brasil. Né? A educação que o Rio Grande do Sul hoje coloca a nível de trânsito, né? Ela é modelo para, inclusive, outros países que já estiveram aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, para ver esse nosso modelo para que ele pudesse ser aplicado nos seus países aí. Né? Então, educação, esse é o ponto-chave, é o ponto forte. Muito bem, muito obrigada. Parabéns a vocês também pela iniciativa. Que bom, muito obrigada. Sargento. Olha, eu concordo plenamente ali que o meu amigo falou. E outra coisa, no momento que a criança recebe a orientação, ali o trabalho feito no trânsito, ele fiscaliza o pai, fiscaliza a mãe. A criança é o grande fiscalizador. Então, ó, pai, tu não corra, pai, use o cinto, pai, tu não beba. E é ali que vai começar a fazer o efeito. Então, a educação é em tudo, né? Entendeu? Eu digo hoje, a educação, qual é a maior arma do mundo? É um livro, é a educação. Você tem que educar. E se nós não educar, nós não vamos reduzir o número dos acidentes de trânsito. E o problema é que o cara também está nesse círculo, aí o cara também pode, por uma infelicidade, perder a vida repentinamente. O cara está numa estrada para cima e para baixo. Então, por isso que as autoridades elas têm que se preocupar e criar mecanismos e oportunidade para que essa lei lá, que foi criada em 97 no Código Nacional do Trânsito, lá no artigo 71, 76, para se educar nas escolas, né? Entendeu? Lá, com referência ao CHC, de 10, trabalho bem feito, mas tem que educar antes. O adolescente tem que chegar lá já sabendo alguma coisa, né? E o que ele vai aprender lá vai ajudar para que ele faça que ele dirija de uma forma defensivamente, de forma de evitar acidente de trânsito. E eu vejo hoje aqui, ó, as pessoas elas têm uma grande pressa. Você vai dirigindo no perímetro urbano, você vê carros passando assim numa velocidade grande, tu vai dar um reto e não consegue, os caras estão rápido um atrás do outro. Então a questão assim, mais educação, mais amor ao próximo, o cara ser mais gentil,
Entendeu? Deixa o cara dar o ré. Se o cara passou mal na preferencial, segura o teu carro, deixa o cara aí. Então seja um cara educado no trânsito. E aí nós vamos mudar e vamos diminuir os acidentes de trânsito e vamos, com certeza, tirar esse grande número de mortes. Porque você quer ver as mortes no trânsito, liga o rádio, né? Ou mesmo a televisão, num feriadão. Quantas pessoas morrem? Você sai da tua casa para se divertir com a tua família e muitas vezes você não vai voltar. São famílias que são ceifadas numa rodovia, né, por imprudência humana. E nós só vamos mudar isso através da educação. Eu aqui quero agradecer a oportunidade da TV Conecta, né, de você, Laura, muito gentilmente, que nos entrevistou. Para mim foi um grande prazer estar aqui com o meu amigo e de trazer esse tema para a sociedade que, com certeza, juntos salvamos vida. E essa conversa que a gente teve aqui, se alguém, aquelas pessoas que ouvirem, que verem, com certeza alguma coisa vão aprender, vão colocar em prática e nesse momento estamos salvando vida. Sim. Através da ONG Nilva Cabral eu deixo meu abraço de paz e bem. Agradeço a atenção de todos e mais uma vez me senti muito feliz em estar aqui com amigos, falando nesse tema muito delicado e ao mesmo tempo um tema grandioso que trabalha-se em prol bem maior a vida. Obrigado pela atenção, um abraço a todos, cheio de paz e bem. Ótimo, muito obrigada, Sargento. E agradecendo, então, a vocês que estão aqui comigo, agradeço a quem está em casa, nos acompanhou com esse papo muito importante, né? Lembrando que o cuidado é no nosso dia a dia, então presta atenção no que você está fazendo, né? Eu digo, aqui aprendo também e também levo puxando a orelha. Então, pessoal, um abraço a todos que estão assistindo a gente e convido para que continuem na programação da Conecta Mais e até amanhã.